Então, da experiência que eu comentei, né, rapidamente, que foram duas do prato, beleza? Do pratozinho lá, que eu vou passar o roteiro bonitinho para vocês lá. E tem a outra lá, né, eu fiz de trás para frente, né? A outra da seringa. Tem a parte do café, né? E tem a parte do balão, que eu ia comentar agora. Eu falei do café antes, que é um pouquinho só de café, tampar com o dedo e puxar, tá certo? Para ver o que acontece, anotar o máximo possível, tá? De, de detalhes que foi observado. Eu coloquei o café estava morno, o café estava quente, o café já estava frio. Vou deixar para fazer, não gostei do resultado, vou deixar para fazer depois. Anota o máximo possível de informações aí, beleza? Aí vem um balão de festa. O que você vai fazer com um balão de festa, tá? Você vai fazer o seguinte com o balão de festa. Aí tem até um videozinho aqui, um canalzinho de nada aqui, canalzinho simples aqui, modesto, tá certo? Então, se você colocar lá Lady Boyle, já até apareceu ali já, Lady Boyle, vai aparecer esse primeiro videozinho aqui, ó, tá? Ele foi gravado por uma turma de graduação, uma turma de graduação de física, né? O pessoal que faz curso de física para dar aula de física, lá da universidade. Só que tem a experiência em si é uma experiênciazinha até legal, tá? Talvez a gente consiga fazer uma adaptação, não dá para usar esse equipamento aqui, né? Às vezes dá para a gente fazer uma adaptação e vai tentar fazer. A gente pode até tentar fazer ele, mas eu para explicar um experimento aqui, que é uma transformação que eu ainda vou explicar para vocês, que nem está no livro de agora, não, deve vir no livro 3, tá? Eu usei essa seringa, tá? Só para você entender aqui tem um negócio bacana que é uma seringa aqui atrás, ó, só que eu acho que essa seringa tinha que ser de plástico, como é que eu estou solicitando para vocês, entendeu? Porque aí tem o êmbolo de borracha, né? Que é aquela partezinha lá do êmbolozinho, que é essa partezinha aqui, ó, ela é de borracha. Ela sendo de borracha, ela tem mais aderência aqui nas paredes aqui. Então, para vazar um ar, alguma coisa aqui, ó, é mais difícil. E essa daqui, esse equipamento, essa seringa é de vidro. E o êmbolo, o êmbolo, na verdade, não tem um êmbolo propriamente dito. Ele é o êmbolo, aquela pra você puxar, aquele braço pra você puxar e pressionar, ele é de vidro. Então fica vidro no vidro, ele não encosta direito, então ele vaza um pouquinho, né? Eu acho que ele perde um pouquinho de efeito, de precisão nisso aí. Mas enfim. E aí você tem uma seringazinha aqui que está ligada através de uma mangueirinha aqui, ó. Tem uma mangueirinha em Y aqui, ó, toda conectada bonitinho, que se você pressionar o ar aqui dentro da seringa, o ar vem embora. Aqui tem uma torneirinha aberta aqui, ó, como se fosse uma torneirinha. Você fecha ela para o ar não sair, ou você abre para o ar sair. E do outro lado aqui tem um negócio que mede a pressão do ar dentro da seringa, é só isso, tá? Para não parecer que. Aí o que eu fiz? Eu usei uma seringa para explicar um princípio desse experimento, que é o que eu quero que vocês façam agora. Tá vendo? Eu peguei aqui uma seringa de 20 ml, como eu disse, a de 20 ml é a mais indicada, tá? Só que você tem que ir lá na farmácia, conversar, ou em algum laboratório, ver se o pessoal. Pra você ter uma ideia, eu consegui comprando as de 10 e trocando com, com gente de laboratório na de 20, tá? Um amigo meu que na verdade que trocou para mim aqui as de 10 e umas de 20. Então eu consegui umas de 20, tá? Mas a de 10 vai dar certo também. Aí eu pedi o balão de aniversário, para quê? Pra você estourar ele, pegar um pedaço dele e fazer um balãozinho bem pequeno. Ou você encher e fazer um balãozinho bem pequeno, uma bolinha só de bolha, tá? De ar. Então, para você colocar ele aqui dentro. Você tira o êmbolo, faz essa bolinha, né? Com um pedaço do balão ali, né? Faz uma bolinha com ela, amarrou ali, coloca ela ali dentro. Então vai ficar um mini balãozinho de ar aqui dentro, ó, tá? E aí você vai
puxar o êmbolo ou pressionar o êmbolo para ver o que acontece. Beleza? Para ver o que acontece aí. Tá? Então o que eu fiz foi justamente isso aí, ó. Tá? Foi colocar o balãozinho lá dentro, vir com o êmbolo, fechar, tá certo? É, aqui eu até eu só não é o experimento que vocês vão fazer não, porque ó, lá o êmbolo nem tem aquela borrachinha, então vaza muito. Dá para você pegar essa explicaçãozinha aqui, que eu vou falar um pouquinho de pressão, né? Quando você pressiona aqui, ó, você vê que o nosso reloginho aqui mede uma pressão maior, né? Que é a pressão do ar que está deslocando aqui dentro, né? Só isso. Quando você abre a torneirinha, o ar escapa e vai embora. Aí eu faço a analogiazinha entre esses dois, mas o que eu quero que vocês façam é totalmente independente, que é essa seringa com esse. Deixa eu só chegar no ponto aqui. Que é essa seringa com balãozinho aqui, ó. Tá? Que é o balãozinho de aniversário aqui, ó. Tá? De 20 ml. Cadê o negócio, meu Deus? Né? Então eu vou lá e pressiono o balãozinho lá dentro. Aí vocês vão fazer isso e vão explicar o que acontece. Então, vocês vão pressionar ele aqui, tampando, lógico que com o dedo aqui do outro lado. Você vai pressionar o êmbolo, vai observar o que acontece com o balão. Opa, tô esquecendo o Otávio aqui para fora. Aí vai pressionar o êmbolo, vai anotar o que você acha que aconteceu aqui, né? O que você observou aqui com o balãozinho, tá? Uma bolinha qualquer vai dar certo? Lógico que não, tem que ser um balão para ele ficar, que ele vai ficar bem, ele é bem sensível, né, à pressão. Você pressionar ele muito, você vai ver o que acontece. Se você diminuir a pressão, você vai ver o que acontece. Aí você vai pressionar esse êmbolozinho aqui, anotar o que acontece. E depois você vai puxar o êmbolo, né, voltando ele para a posição que ele está aqui agora, ó, totalmente estendido, para ver o que acontece. Anota isso que depois a gente vai explicando, já começa a explicar, pesquisa, que depois a gente vai discutir um pouquinho sobre esse conceito aí no próximos capítulos, né? Vocês viram que o próximo capítulo fala de calor, eu vou passar muito rápido, porque nós já falamos disso antes, tá? Não vou falar de calorimetria tudo de novo. E já vou começar a falar desse assunto aqui, ó, que eu estou sugerindo que você pressione. Então já vou começar a falar sobre pressão, volume. A química fala também, não sei se a química já falou, já começou a falar, me ajuda aí, galera. Você já começou a falar de transformações gasosas, transformação isotérmica, isobárica, Já sim, cara. já, né? Já Bacana, falou valeu. tudo. Ótimo. Isso aqui é uma transformação de temperatura constante, né? Está usando ar, né? Não é um gás ideal, mas é uma transformação de temperatura constante. Vocês não estão vendo eu mexer na temperatura aqui. Em nenhum momento eu aqueci absolutamente nada aqui. Então eu só estou pressionando o volume que está dentro da seringa e dentro do balão, ou estou aumentando a pressão sobre esse ar e sobre o ar, tanto do balão quanto da seringa, ou eu aumento a pressão ou eu diminuo. Ou eu aumento o volume ou eu diminuo o volume. Ou eu aumento a pressão ou diminuo a pressão. Então eu estou começando a falar de pressão e volume como a química falou lá também. Beleza? Tem a ver com isso aqui também, tá? O outro experimento também tem tudo a ver com pressão e volume, como vocês viram aqui, tá? É, aqui tem mais a ver com pressão, né? Mas que é também começando a falar de transformações. Isso aqui é um exemplo de transformações e outras experiências eu vou fazer explorando as transformações, tá? Não tem muita, tem como a gente fazer muita coisa com pouco recurso, não. Mas tem transformações. Tem uma que a química não vai estudar com vocês lá, que é só a física que vai estudar, que é a diabática. Dá para fazer em casa, tá certo? Eu acho que o mais sofisticado seria uma bomba de bicicleta, de encher pneu de bicicleta. Seria a coisa mais sofisticada que a gente precisaria, né?
que eu devo ter umas duas lá no colégio para emprestar. Então, né, sem contar que hoje bicicleta, que o pessoal mais está gostando ultimamente é bicicleta, então a maioria das pessoas tem, quem não tem, tem quem empresta. Então seria a transformação mais, o recurso mais sofisticado seria a bomba de bicicleta. Beleza? Tranquilos? Então eu vou preparar, eu já estou devendo a vocês três roteiros que eu vou colocar lá essa semana. Esses aqui são muito simples, eu vou colocar o roteiro lá, tá? Só para auxiliar você ir preenchendo o roteiro, para ficar mais fácil o seu experimento, para Ah, ficar mais fácil o seu relatório, tá? Mas é simples do jeito que está aqui. Fala, amigão. na hora de fazer o roteiro, aí a gente só vai enviar depois que você explicar a matéria para explicar no roteiro? Ou Pois não? é, quando eu começar a discutir o conteúdo, a princípio, talvez eu até faça isso em dois momentos. Num primeiro momento, eu pego as observações, tudo direitinho, vejo como é que foi, se deu certo, todo mundo observou o que tinha que observar. Não, mas não faço a ideia de explicar, não tem problema. Eu só vou exigir explicação quando eu explicar o conteúdo. Quando eu passar pelo conteúdo, aí eu vou exigir que tenha no seu relatório as explicações aqui bacaninha. Beleza? Boa pergunta. Ah, Tá? beleza. Boa pergunta. Senão vocês vão ter, vira um trabalho de pesquisa, né? Em vez de um experimento. E é coisa simples, gente. Coisa simples. Né? Provavelmente o que você vai ter que sair de casa para pegar aí é a seringa. Né? Talvez, desses dois aqui, talvez o que você vai precisar, talvez, vai ser uma seringa. Né? Que o ideal seria 20, mas você vai dar conta de fazer com 10 numa boa, numa boa, numa boa. Beleza? Tranquilos? Então Beleza. tá aí, já tem três experimentos. O que eu vou tentar fazer na segunda etapa, né? Lógico que tem os imprevistos, os feriados, os recessos e tudo mais. Graças a Deus, né? Que ninguém é de ferro. O segundo semestre que é um pouco menor, né? Enfim, né? A etapa acaba antes do recesso de outubro, isso. Então, o que eu vou tentar fazer é dar um pouco mais de experimento, fragmentar um pouco mais, dar mais experimentos na segunda etapa, tá certo? Para não concentrar muito ponto por experimento, tá certo? Você perder um ali, que não é o ideal, óbvio, né? Não vai fazer tanta diferença assim na nota, beleza? Mas convenhamos que não é fácil fazer experimento em casa, né? Não é todo experimento que dá para fazer em casa. Tranquilos? Beleza? Então tá aí, certo? Eu não vou começar a explicar esse conteúdo de pressão, de temperatura, mesmo que vocês já tenham adiantado ou talvez até visto o conteúdo todo da parte de química, né? Lógico que não é a mesma coisa, né? É, a física é um pouco diferente. No segundo ano eu explico, no terceiro ano eu não explico a parte que Eric explica, tá? Eu deixo para eu continuo, eu pego a matéria do ponto que a química muda, né? E então eu não vou começar a falar de transformações gasosas agora, não, porque senão vocês vão ficar sem referência teórica, sem o conteúdo no livro. Tranquilos? Então tá aí, galera. Vamos embora, né? Então tá aí, já tem três experimentos. Vou colocar o roteiro. Assim que eu colocar o roteiro, eu mando um recadinho para vocês lá no grupo de vocês lá, tá? Eu tenho os três roteiros, só tem que adaptar eles. Então tá fácil de fazer isso. Beleza? Eu não entrei em detalhes, não. Mas eu coloquei só a temperatura entre parênteses aqui na 7. Mas o que está mudando, é porque eu não quero entrar na teoria ainda, né? O que está mudando, variando aqui é pressão e volume, tá certo? Aqui tem uma diferença de pressão que a gente vai discutir, não se encaixa em nenhuma das transformações não, tá? Porque tem combustão, tem fluido, aqui é praticamente só ar, né? Quando eu estou fazendo com o balão de festa, por exemplo, é só ar, né? Eu sei que não é um gás ideal, né? Nem perfeito, mas fica mais próximo de uma transformação isotérmica, né? O café tem fluido no meio, né? É um líquido no meio, né? Não faz transformações gasosas com fluido, com líquido, né? Lógico que não. Mas dá para ter dá para discutir pressão, ponto de ebulição, essas questões. Isso aqui é mais para isso, tá? Quando eu uso balão de festa, não, é uma transformação isotérmica, porque eu não aqueço e nem resfrio o ambiente e eu consigo variar a pressão e o volume proporcionalmente. Eu não chego a fazer conta,
nosso experimento não vai fazer conta, né? Não tem como a gente, o ideal fosse possível a gente medir o raio daquele balãozinho, mexer na pressão e depois medir o raio de novo para ver o quanto que o volume mudou, seria ótimo, perfeito. Mas nem com aquele outro equipamento um pouquinho melhor que eu mostrei lá, eu fechei aqui, eu não consegui fazer isso, né? Ele não é preciso suficiente para mostrar a relação bonitinha entre pressão e volume. Não dá um bom resultado daquele experimento lá. Mas é o que tem lá na engenharia aquele. Beleza? Tranquilos? Expliquei mais ou menos aí, Joaquim. Então aqui eu encerro essa parte do laboratório, tá? Do que era para fazer. Beleza? Encerra essa partezinha aí. Eu vou disponibilizar o roteiro lá. Tá certo? Eu vou até separar essa aula da próxima aqui, que eu vou até separar ela aqui, vai dar 15 minutinhos só.